Olá, então eu vou continuar da última parte que nós estávamos falando sobre o recurso de aba. Nós fizemos esses dois recursos aqui, esse e esse, e vou mostrar mais alguns comandos para vocês referente à dobra de esboço, o dobrar e o desdobrar também. Bom, a dobra esboçada é um recurso interessante porque basta a gente fazer um esboço qualquer, uma linha qualquer, escolher um lado e dizer para o SolidWorks, eu quero dobrar para esse lado aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar nessa face, tá? Vou clicar aqui em dobra esboçada, o SolidWorks automaticamente ele já vai passar para a ferramenta de esboço. Então eu vou desenhar uma linha aqui assim, tá? Percebam que a linha, não estou vinculando a linha até o final aqui, mas ela tá solta aqui, mas ela está alinhada com essas arestas aqui. Então é só o que eu preciso para dizer para o SolidWorks. Quando eu saio então do esboço, eu posso dizer para o SolidWorks o seguinte, eu quero que a minha face fixa aqui, né, nos parâmetros da dobra esboçada, eu tenho aqui, qual que é a face fixa, então ou esse lado ou esse lado. Nessa peça aqui, visualmente a gente já imaginaria que realmente seria desse lado, né, seria muito mais fácil, porque o que eu quero fazer é pegar essa parte aqui e dobrar ela. Então, e ainda eu tenho o que? A posição da dobra do flange, para ver que eu tenho a dobra na linha de centro, a dobra com o material no interior, depois o material também no exterior e a dobra para fora. E aqui o ângulo que eu quero dobrar. Tá? Então, se eu colocar isso aqui, vocês vão perceber um negócio interessante, que nenhum dos três aqui vai funcionar somente esse. Se eu vim aqui e der um OK, 90 graus eu vou deixar, tentar fazer, o SolidWorks ele não faz, ele deu uma piscada aqui e não fez, né? Vou tentar fazer esse também, ele não vai fazer. E eu vou explicar para vocês já porque que ele não consegue fazer. E também vou tentar fazer esse aqui, o terceiro, que é o material externo, ele também não consegue. Aí tu diz, poxa, SolidWorks, qual é? Não está fazendo a peça para mim. Então, se eu tentar fazer o último recurso, beleza, ele vai lá e faz. Mas olha só para onde ficou a dobra. E eu não gostaria, na verdade, que a dobra ficasse desse jeito aqui. Eu queria que a dobra ficasse alinhada com esta linha aqui. Só que para fazer isso, eu preciso ter um alívio, tá? Que esse alívio ele não existe. Então eu preciso criar esse alívio aqui. Então, por mais que o SolidWorks ele cria alguns alívios automáticos, tá? Às vezes é preciso que a gente crie os alívios também. Então, olha só, eu vou cancelar aqui, né? Eu vou suprimir o recurso aqui. E agora eu vou criar aqui um corte, tá? Então eu vou criar um corte aqui. Vou selecionar o retângulo, vou pegar daqui dessa referência, vou fazer um do outro lado também, vou selecionar as linhas aqui, vou dizer que elas são iguais, são colineares e são iguais, pronto, e vou colocar uma dimensão. Bom, eu vou dizer que aqui é um 0.5, que é o que a gente já estava usando lá, e a altura disso aqui, eu vou colocar uma altura de 3 milímetros, e vou fazer o corte, fazer um corte normal, tá? Vincular a espessura e vou dar um OK. Tudo bem. Eu vou reordenar ele aqui, vou passar ele para cima da dobra, tá? Então deixa eu voltar aqui um pouquinho, vou passar ele para cima da dobra esboçada, e agora eu vou tirar a supressão. OK, ele continua da mesma forma. Só que vamos editar a dobra esboçada agora. Olha só, eu vou dizer que eu quero por aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, agora ele consegue dobrar, ou seja, ele pegou a linha média onde ele estava antes, ele conseguiu dobrar. Mas por que ele conseguiu dobrar? Para ver que pode ver que o raio ele avança aqui também, né? Vamos editar de novo e eu posso usar esse aqui, que é o material interior. Vamos confirmar. Olha só que interessante. Se a gente medir a distância, se a gente pegar a distância desse ponto aqui na dobra ali exatamente até aqui, são os 3 milímetros, tá? E vou fazer mais uma vez, que seria essa opção aqui, no material para fora também. Olha só, okay? Então o raio aqui, a distância, então ele precisa desse alívio aqui. Então o alívio que às vezes ele está marcado para fazer, por exemplo, aqui ele fez o alívio automático. Deixa eu voltar aqui, Então aqui ele fez o alívio automático para nós.
aqui ele não consegue fazer. Então por isso que algumas vezes eu tenho que saber usar realmente a ferramenta e dizer assim, poxa, para fazer esse alívio, para fazer essa dobra, o que eu preciso, né? Então, ó, aqui precisa de um alívio, então tem que conhecer um pouquinho do projeto de chapa metálica também, e não só usar o SolidWorks. Tudo bem? Bom, deixa eu falar agora da ferramenta dobrar. Primeiro, antes de falar da ferramenta dobrar e desdobrar, eu vou planificar a peça aqui. Tá, vou clicar aqui no planificar. Vamos deixar ela pensar um pouquinho aqui rapidão. Então, olha só, eu tenho uma ferramenta no SolidWorks que é a ferramenta de canto. Tá? Essa ferramenta de canto, quando a peça está planificada, eu posso usar esse aparar canto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar como se fosse um alívio nesses cantos aqui, tá? Para facilitar o corte até. Tá? Então, se eu clicar aqui em coletar todos os cantos, olha só o que ele vai fazer. Olha só, ele vai pegar e vai criar um recurso aqui. Tá? Eu posso escolher qual que é o tipo de alívio, então pode ser circular, pode ser quadrado, pode ser sem dispersar a dobra, olha só, pode ver que ele faz como se fosse só um rasgo qualquer. Eu vou deixar aqui circular. Ele pede que se eu posso colocar centralizar nas linhas de dobra ou não, olha só, pode ver que ele muda um pouquinho o deslocamento. Eu posso colocar qual que é o valor do raio que eu quero colocar. Ali está raio de 5, eu vou colocar um raio de 3 só. Então é o mesmo valor que está aqui. É o mesmo valor que está aqui também. Tá? Se eu quisesse colocar, usar uma razão da espessura, tá? Poderia dizer, por exemplo, qual o valor da razão com espessura. Então é a taxa de raio pela distância, né? Então eu poderia colocar isso aí ao invés do raio. Ou seja, quando eu mudar a espessura, isso aqui ele vai mudar automaticamente. E se eu quiser colocar fillet nos cantos, eu também posso colocar. Por exemplo, olha só. Vou botar aqui. Vou deixar 0,1, ou seja, o que ele vai fazer? Além dele fazer esse raio aqui, ele vai arredondar aqui nesses cantinhos aqui assim. Tá? Eu tenho outras opções de quebra de canto, para ver que todos os cantos aqui são cantos vivos. Tá? Se eu quisesse, olha só, eu posso clicar aqui em coletar todos os cantos. Tá? E olha só o que o SolidWorks ele vai fazer, ele vai arredondar tudo aqui para mim. Olha só, todos os cantos que ele achar, todos os cantos vivos que ele achar. Então, é muito útil aqui. Tá? Só tem que tomar cuidado, por exemplo, olha só nesse rasgo que a gente fez. Então aqui não seria bom fazer, né? Então vou tirar daqui também. Tá? Isso se eu realmente precisasse. Só lembrando um detalhe. Esse recurso ele só é visível, eu não vou deixar essa quebra de canto. Vou limpar tudo aqui. Então pode ser tanto um raio quanto um chanfro. Vou deixar só o alívio. Então lembrando o seguinte, quando eu confirmar o comando, vocês vão perceber que ele vai deixar o raiozinho lá. Tá? Então, lembra que eu falei que ficava um raiozinho aqui? Ficou muito grande, né? Vamos editar aqui um pouquinho. Vamos botar lá o raio de 3 que eu havia falado. Vou dar OK. Só que quando a gente dobrar a peça de novo, isso aqui ele não aparece. Tá? Isso aqui é uma consequência, é uma outra coisa. Tudo bem? Então ele não aparece, ele é diferente. Tá? Então pode ver que aqui ele fica suprimido. Só que quando tu cortar a peça, realmente vai existir. Então vamos planificar. Então quando tu cortar a peça, então realmente ele vai existir esse raio. Então vou sair do planificar. E agora sim, eu vou falar um pouquinho da ferramenta do desdobrar e o dobrar também. Existem algumas situações, por exemplo, eu acabei de fazer esse recurso aqui para fazer o aparar canto, mas se eu quisesse fazer um furo aqui nessa extremidade, que assim que ele pegasse tanto essa parte aqui, tanto essa face como essa face aqui, se eu planificar a peça e cortar, tá, tudo que eu fizer depois do planificar, ele fica depois do planificar. Então não mostra, por exemplo, olha só, se eu vou clicar aqui, eu vou fazer um corte extrudado qualquer e vou fazer um círculo aqui. Eu vou colocar sem dimensão, só para exemplificar. E vou dizer que esse corte eu quero que ele vincule a espessura e vou confirmar. Pronto. OK. Agora, vamos tirar do planificar. Cadê o corte? O corte ele está aqui. Então o corte, na verdade, ele já não existe mais. Porque ele só está depois do recurso. Não que não existiria isso na peça, tudo bem? Só que só é visível na peça planificada. Então, às vezes, o que acontece? Tu está modelando a peça em 3D e a pessoa quer ver como realmente a peça ela quer ficar. E tu acaba, não vou dizer iludindo a pessoa, mas, poxa, tem esse corte, não tem esse corte. Então, o ideal é que tu não fizesse isso. Então eu vou deletar esse recurso aqui, vou mandar escolher os recursos absorvidos que são o esboço que eu tinha feito.
Só que se eu precisar fazer isso, eu posso usar a ferramenta aqui, que é o de desdobrar. Como é que funciona? Então o desdobrar ele funciona para te pegar qualquer dobra que existe, tá? Qualquer dobra que está aqui, né? Qualquer dobrazinha que eu tenho aqui, das dobras, e posso desdobrar ela. Então vamos lá, eu vou clicar aqui no desdobrar, vou clicar numa face fixa. Então a face fixa geralmente é aquela face que tu vai manter parada, não vai mexer nela. Vou clicar aqui então, e a dobra que eu quero. Geralmente a dobra aqui é o que é, na verdade é um desses raios aqui. Então eu vou clicar nessa aqui e vou dar um OK. Se eu clicasse em coletar todas as dobras, o que ele vai fazer? Ele vai planificar a peça. Vou dar um OK aqui. Então olha só, bom, olha, então ele realmente pegou e planificou a peça, né? Perdão, né? Ele desdobrou aquela dobra e ele cria para ti um recurso aqui. Agora vamos lá, vamos fazer aquele rasgo, fazer o mesmo corte que tinha feito antes. Então olha só, agora eu vou desenhar um pouquinho, vou colocar uma dimensão, vamos pegar aqui, eu vou dizer que aqui tem 20, a distância daqui até aqui embaixo eu vou colocar de 35, tá? A distância daqui até aqui, então tem 15, ok? Joia. Agora vou sair do esboço, vou clicar então no corte que eu vou deixar vincular a espessura e corte normal e vou confirmar, ok? Bom, então o corte na verdade ele já existe. O que eu vou fazer agora realmente é o processo inverso. Se eu desdobrei, então eu vou dobrar. Então vamos lá. Agora tem um dobrar aqui. Se eu der um coletar todas as dobras, como é uma sequência, pode ver que ele não pegou todas as dobras, né? E sim só pegou a dobra que eu estava usando, que eu usei para fazer o comando desdobrar. Então ele reconhece que tu quer, depois tu desdobrou uma parte e depois tu quer dobrar. Então ele já reconhece para ti qual dobra tu selecionou. Então só vou dar OK. E olha só. Olha o furo como é que tá agora. Olha só que legal. Tá vendo? Então, para alguns recursos, principalmente esse tipo aqui, esse furo aqui assim, eu preciso usar então esse desdobrar, tá? Para alguns recursos, não só para esse, né, mas existem outros recursos também que eu vou usar desdobrar, às vezes tu vai precisar fazer. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, ó, que eu não preciso desdobrar. Olha só. Eu vou pegar nessa face e vou fazer um corte. Só que esse corte aqui, tá? Ele vai ser assim, ó. Vou começar aqui. Agora eu vou colocar uma dimensão até aqui, vou botar aí 10 milímetros. Daqui dessa aresta até essa vamos colocar 15 e aqui vamos colocar 25. Então totalmente definido. O que eu vou fazer então é o seguinte: eu vou sair do esboço, vou colocar não vou colocar vincular espessura, vou colocar uma profundidade de 12 milímetros, uma profundidade de 12 milímetros, e vou confirmar o comando. Olha só. Então o que ele fez? Ele cortou normal. Se eu planificar a peça, vamos clicar aqui no planificar, esperar um pouquinho. Então olha só, está feito o rasgo aqui, volta a aparecer o nosso recurso aqui do aparar canto, tá? E está feito o furo lá também. Lembra que antes eu tinha feito o furo e não tinha aparecido. Então eu vou clicar aqui no planificar, isométrica, vou salvar a peça. Bom, então com isso a gente acabou de aprender mais dois novos recursos ali. Então, além da dobra esboçada, o canto de aparar, o desdobrar e o desdobrar. Na próxima aula a gente vai fazer o que? A gente vai pegar essa mesma peça aqui, tá? Que a gente já tem bastante recurso, a gente já viu bastante recurso aqui, olha só quanto recurso tem aqui. E a gente vai fazer um desenhozinho rapidinho dela, realmente para quem vai fabricar a peça, para quem realmente precisa, que é o desenho 2D. Tudo bem? Então, obrigado pessoal por ter assistido a aula aí. Então, até a próxima.